CCJ aprova projeto que suspende cobranças do Fundo Rural. Milho recua e soja opera próxima da estabilidade em Chicago. E ainda as novidades da 40ª edição da Expo Inter no Rio Grande do Sul. O Mercado do Campo desta quarta-feira, 23 de agosto, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. No cenário internacional, os analistas estão receosos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não aprove o orçamento que deve ser enviado pelo Congresso. Com isso, junto a outros fatores internos e externos, o dólar teve uma forte queda nesta quarta-feira. Caiu 1,10%, encerrando o dia a R$ 3,14 mais 40. Enquanto isso, o índice Bovespa, que é o principal índice aqui da B3, que avalia as principais ações das maiores empresas brasileiras, operou em alta no dia de hoje, alta de 0,66%, batendo uma nova máxima. Ontem já havia renovado uma máxima que não chegava neste patamar desde 2011. Hoje, mais uma vez, embalado pelo petróleo, o Ibovespa veio em alta, encerrando o dia aos 70.477 pontos. Isso porque os Estados Unidos teve uma produção menor que o previsto, o que acabou favorecendo as ações da Petrobras e, em consequência, a alta também do índice Bovespa. Portanto, 70.477 pontos é o índice Bovespa nesta quarta-feira, 23 de agosto. E os empresários brasileiros estão de olho nas oportunidades vindas do Paraguai. Em Brasília, a Confederação Nacional da Indústria fez um evento e contou com a participação de empresários, políticos e também com o presidente paraguaio. Acompanhe na reportagem. A rodada de negócios promovida pela Confederação Nacional da Indústria em Brasília discutiu projetos de infraestrutura, aduaneiros e agronegócio. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Nós já temos acordos para evitar a dupla tributação com Chile, por exemplo. Temos acordo com Taiwan, então por que não com o Brasil? É o Ministério das Finanças no Paraguai que mexe com isso, mas gostamos muito da proposta, a proposta que já tínhamos visto no passado, mas agora como que virou mais rápida, para nós é uma boa oportunidade. Acho que o empresário não pode tributar em dois lugares, não é justo. O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul participou da rodada de negócios em Brasília. Um grupo de trabalho foi formado para discutir os acordos com o país vizinho. Esse grupo de trabalho, que será conduzido pela CNI, através da FIEMES e também do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, trará frutos. Agora são acordos que serão construídos com os tempos. Você não pode pautar uma agenda enorme e ter soluções a curto prazo. Mas entendemos que precisamos avançar. A competitividade para a indústria é importante para todos nós. O Paraguai é um país pequeno e nós precisamos, de certa forma, termos aí as empresas brasileiras vivas, produzindo ou aqui ou acolá, parte no Mato Grosso do Sul, parte no país vizinho Paraguai. No nosso programa, inclusive, Indústria Sem Fronteiras, com o nosso decreto Fomentar Fronteiras, nas áreas de fronteiras, produzindo, principalmente industrializando os nossos produtos, entendemos que é um avanço significativo, inclusive a vinda do presidente Cartes, trazendo tranquilidade aos empresários brasileiros. Camila Xavier para o SBA. E a partir deste fim de semana, o Rio Grande do Sul vive mais uma edição da Expo Inter. A feira reúne tecnologia, informação e grandes negócios. A repórter Annelise Nicolodi tem mais informações sobre esse grande evento. Considerada a maior feira a céu aberto da América Latina, a Expo Inter 2017 começa neste sábado
em Esteio. A feira vai reunir as principais tecnologias agropecuárias e agroindustriais, com máquinas modernas, genética e as principais raças criadas no Rio Grande do Sul. Aliás, os mais de 3.000 animais inscritos já começaram a chegar no Parque Assis Brasil, movimentando essa que é a 40ª edição da Expo Inter. Uma feira que ela é reconhecida mundialmente e pelo seu porte, pela sua grandeza, né, pela sua história e principalmente pelos setores que lá estão envolvidos. Na verdade são vários setores, animais, máquinas e equipamentos agrícolas, agroindústria familiar, comércio, quer dizer, você tem vários setores lá sendo mostrados ao Rio Grande, ao Brasil e ao mundo, né? Então estamos nos preparando da melhor maneira possível, em que pese todo esse cenário, esse momento de boa produção, de safra expressiva, mas de frustração de renda para o produtor. A Expo Inter sempre é uma feira que mostra um palco, uma vitrine do agro gaúcho e brasileiro. Estamos aí na expectativa positiva, né, de realizarmos mais um grande evento, porque ela, além de negócios, ela traz muita informação, muito conhecimento e uma verdadeira integração entre o campo e a cidade. A feira, que começa neste sábado, segue até o dia 3 de setembro. Annelise Nicolodi para o SBA. E o Mercado do Campo traz as primeiras informações do clima com Juliana Rezende, que conta se o tempo vai estar favorável ou não para os produtores de cana. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Nos últimos dias, as chuvas no Centro-Sul garantiram transtornos para as atividades de colheita das lavouras de cana-de-açúcar do Centro-Sul do país. Essas instabilidades garantiram pancadas de chuvas fortes que acabaram atrapalhando o andamento das atividades no campo. Mas durante os próximos dias, agora essa tendência de mudança no tempo. E agora uma massa de ar mais seco atua em grande parte do Centro-Sul, garantindo tempo seco entre o Centro-Oeste e o Sudeste, também em áreas da região Sul. Algumas instabilidades voltam a ocorrer no estado gaúcho, mas a partir do próximo final de semana é que a chuva volta a ocorrer no Rio Grande do Sul, com volumes ainda baixos, que não passam de 15 milímetros. No decorrer do segundo período, a tendência ainda é de tempo mais seco nas áreas mais ao norte das regiões do centro-sul do país. Instabilidades ainda seguem persistentes entre o Rio Grande do Sul e agora acabam se espalhando um pouco mais pela faixa leste catarinense. Mas dessa vez a chuva segue perdendo intensidade, o volume de água é cada vez menor e não passa de 5 milímetros ao longo do segundo período. Já no terceiro período, durante a primeira semana do mês de setembro, a tendência agora ainda deve ser de tempo mais seco entre o centro-oeste e também o sudeste e algumas áreas do norte do Paraná. Porém, as instabilidades da região sul agora se espalham um pouco mais pelos 3 estados do sul do país. Voltam a se espalhar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também alcançando as áreas mais ao sul do Paraná. O volume de água ainda não deve ficar muito expressivo, entre 5 até 15 milímetros é os acumulados de água na região sul. Isso ocorre pelo menos até o dia 7 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência é de predomínio de tempo mais seco, especialmente entre as regiões sudeste e também centro-oeste. As instabilidades na região sul voltam a garantir condições de umidade do solo favoráveis para as lavouras que estão em desenvolvimento. Agora, esse tempo mais seco, especialmente entre o Paraná, o centro-oeste e também a região sudeste, volta a garantir condições climáticas favoráveis para que os produtores de cana-de-açúcar possam avançar com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja em instantes a queda das cotações do café nesta quarta-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E os futuros do café tiveram um dia de queda nas bolsas internacionais. Nós começamos acompanhando a Bolsa de Londres. O contrato de setembro perdeu 1,25%.
fechando o dia a 2.131 dólares a tonelada. O contrato com vencimento para novembro caiu 1,63%, negociado a 2.100 dólares a tonelada. O contrato com vencimento para janeiro caiu 1,24% hoje em Londres e foi negociado no valor de 2.065 dólares a tonelada, enquanto o contrato com vencimento para março teve uma queda de 1,10%, negociado a 2.053 dólares a tonelada. Na Bolsa de Nova York, o café arábica também veio em queda no dia de hoje. Somente o contrato de setembro teve uma variação positiva, que foi de 0,31%, negociado a $1,26 por libra-peso. Já o contrato de dezembro veio em queda de 0,30% e foi negociado a $1,28 por libra-peso. Contratos com vencimento para março, negociados a $1,32 por libra-peso, também vieram em queda de 0,30% e os contratos para maio do ano que vem foram negociados a $1,34 por libra-peso, uma desvalorização de 0,29% neste vencimento. E aqui na B3, os contratos do café vieram em alta, a maior parte dos principais vencimentos, mas operando aí muito próximo também da estabilidade. O contrato com vencimento para setembro subiu 0,36%. Foi negociado hoje aqui na B3 por $152,05 a saca. Contratos para o mês de dezembro negociados a $156,95 a saca, o que significa uma alta de 0,32% neste vencimento de dezembro. Os contratos para setembro do ano que vem foram negociados a $163,15 a saca. Este sim teve uma queda, portanto, de 0,21%. E os contratos de setembro de 2019, que é um contrato referência no mercado do café, foram negociados hoje aqui na B3 em São Paulo pelo valor de $175,90 a saca, representando uma valorização de 0,43%. E para saber se o tempo vai contribuir para os produtores de café, mais uma vez, informações do estúdio da Somar com Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. As áreas produtoras de café da metade norte do Brasil ainda seguem favorecidas por conta dessa tendência de tempo mais seco. Nos últimos dias não vem chovendo de forma muito expressiva, principalmente no estado de Rondônia, que é onde fica a principal produção de café das áreas do norte do país. O tempo mais seco garante disponibilidade hídrica baixa do solo e assim os produtores podem avançar com as atividades no campo. Ao longo dos próximos dias, a tendência ainda é de tempo mais seco em grande parte da metade norte do Brasil. Pancadas mais expressivas podem ocorrer em Roraima, com volumes de até 30 milímetros. Já na faixa leste do Nordeste, a chuva também ganha um pouco mais de intensidade ao longo dos próximos dias e o volume também pode alcançar em torno de 30 milímetros. Já em Rondônia, a tendência ainda será de tempo mais seco e falta de chuvas. Durante o segundo período, a tendência ainda será de tempo mais firme em grande parte da metade norte do Brasil, por conta da atuação de uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação de instabilidades. As chuvas agora na região norte perdem intensidade e acabam se espalhando um pouco mais para a faixa oeste da região. Já na região nordeste, a tendência ainda será de chuvas concentradas na faixa leste, porém dessa vez a chuva perde intensidade, o volume de água fica muito baixo e não passa de 5 milímetros. Durante o terceiro período, a primeira semana do mês de setembro ainda deve ser marcada pelo tempo mais seco em grande parte do interior do Nordeste e algumas áreas da região norte. Agora, na região nortista, a chuva ainda segue se espalhando um pouco mais, mas mesmo assim os acumulados ainda devem ficar baixos e não passam de 15 milímetros em grande parte da região norte. Em Rondônia, a tendência ainda será de tempo mais seco e falta de chuvas, enquanto que no Nordeste o interior ainda deve garantir tempo firme e já na faixa leste as chuvas seguem persistentes e contínuas. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência ainda será de tempo mais seco, especialmente em Rondônia. Os produtores de café podem seguir avançando com as atividades de colheita. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou hoje o projeto de resolução que suspende as cobranças referentes ao Fundo Rural, que é a previdência do trabalhador rural. O projeto é da senadora Cátia Abreu e deveria ter sido votado na semana passada, o que não aconteceu por falta de quórum e hoje, portanto, foi aprovado. Esse projeto agora ele segue no Senado Federal e deve ser aprovado pelo presidente do Senado antes de ser colocado em prática. E os produtores rurais, eles alegam que há bitributação, já que também há recolhimento sobre a folha de pagamento. Ontem, inclusive, produtores da Bahia chegaram a fechar uma rodovia em protesto contra o Fundo Rural. E antes dessa decisão da CCJ do Senado, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o advogado tributarista Joaquim Ferraz justamente sobre esse assunto do Fundo Rural, e é o que nós vamos acompanhar agora. Doutor Joaquim, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos direto para a pergunta, que o produtor rural está preocupado. Essa decisão recente do STF, ela põe uma pá de cal no Fundo Rural depois de 26 anos? Não põe. Infelizmente, o tributo, o Fundo Rural, continuará sendo o tributo com maior instabilidade jurídica da história da República. E eu lhe explico por que isso. Esse tributo ele foi instituído em 1971 com uma finalidade específica de financiar a aposentadoria do agricultor familiar e do produtor rural, do empresário rural. O agricultor familiar é aquele que não tem empregados. Ele trabalha num sítio ou numa pequena gleba de terras, trabalha com a sua família e é o meio dele se aposentar, é a origem do recurso, da seguridade social dele, é o Fundo Rural. O produtor rural, digamos assim, que é equiparado ao empresário da cidade, do meio urbano, ele é empregador. Então, a aposentadoria deste empregador rural e também dos empregados rurais é financiada pelo Fundo Rural. E eu vou te dizer por que que isso não acabou, o porquê que o STF não pôs uma pá de cal em cima dessa discussão e também a medida provisória recentemente editada pelo governo federal também não vai encerrar a discussão. Ele seguirá como um tributo polêmico, litigioso na relação entre o órgão arrecadador, que é a União Federal, e os produtores rurais. Por que isso acontece? Tanta instabilidade jurídica com o Fundo Rural. Vamos lá. O nosso sistema tributário, ele é constitucional, ou seja, todo o regramento dos tributos nacionais, sejam eles estaduais, municipais ou federais, eles estão previstos na Constituição. E há uma maneira de instituí-los, alterá-los ou que eles sejam extintos. Não é possível, por exemplo, alterar determinados tributos ou instituí-los por medida provisória. Tem que ser por lei complementar, por leis ordinárias regulamentando aquela matéria decidida na lei complementar, ou seja, há um script legislativo a ser seguido. No caso do Fundo Rural, isso nunca foi acatado pelo Congresso Nacional. Então, ele já houve modificações e intervenções na legislação sobre o Fundo Rural, através de lei ordinária, através de emenda constitucional e agora, mais recentemente, por medida provisória. Então, que essa última medida provisória do governo, mudando o pagamento e tal, é essa medida que o senhor se refere? Isso. É a medida provisória que reduz a alíquota do Fundo Rural para 1,2% e cria um programa de arrecadação diferenciada dos débitos tributários. Ou seja, ele é um refis rural, digamos assim, para arrecadar os tributos que não foram pagos pelos produtores rurais nos últimos 5 anos. Resumindo, essa medida provisória também pode ser questionada na Justiça? Sim, porque ela não usou a via eleita adequada para tratar da matéria. O presidente da República não pode fazer intervenções numa relação tão complexa como é a relação entre os produtores rurais, a relação tributária e a União, num passe de mágica, numa canetada, como se ele pudesse escrever uma medida provisória sem discutir profundamente no Congresso Nacional, sem discutir isso em audiências públicas e nos ambientes setoriais, com os sindicatos rurais,
com as entidades de classe, com a Federação da Agricultura do país. Então, a medida provisória tem uma discussão muito superficial, digamos assim, no Congresso Nacional, num prazo curto, e ela não é o meio jurídico adequado para tratar dessa matéria. Para o produtor rural, se eu tivesse que mandar um recado agora para o produtor rural, recolho, não recolho, aceito refinanciamento, o que fazer diante dessa insegurança jurídica? Tá. O produtor rural precisa tomar uma decisão sobre o que fazer com relação ao fundo rural. São dois polos, digamos assim, dois ambientes totalmente distintos. Um deles se refere ao pagamento nas operações que ele está fazendo agora em 2017, certo? A partir de agora. Então, a opinião jurídica, e eu sou bastante conservador, né, ao emiti-la, num canal tão sério e tão abrangente como é o veículo que nós estamos conversando aqui agora, o Canal do Boi, é no sentido de realizar o pagamento. Quer dizer, é aconselhável recolher. Recolher da agora para frente, certo? É possível também depositar esse valor em juízo e seguir discutindo. Mas seja pagamento através de depósito judicial e discussão, seja através de pagamento direto para os cofres públicos, de agora em diante o melhor é pagar. Pagar para evitar um passivo que só crescerá através de correção de Selic, multas de mora, encargos legais e uma série de Pode ficar mais caro lá na frente. Muito mais caro, muito mais caro. Quanto ao passado, ainda uma discussão. Sobre o passado, a Receita Federal cobrará incisivamente, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, os débitos das pessoas físicas e jurídicas referentes aos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional do Fundo Rural. O melhor a fazer é seguir discutindo e aderir ao programa de parcelamento diferenciado especial que foi instituído por essa medida provisória. Por que esse é o melhor caminho? Porque esse programa tem prazo para encerrar no dia 29 de setembro. O produtor rural só pode aderir a esse programa até dia 29, até o próximo dia 29 de setembro. E se ele não o fizer, ele depois dependerá do Executivo ou do Congresso Nacional aprovar um novo programa diferenciado para recebimento desses créditos tributários. Aliás, está sendo discutido agora, é discutido no Congresso, querem mudar alguma coisa nessa medida provisória. Querem inclusive inserir um dispositivo da bancada ruralista, onde, se houver mudança no entendimento do STF, o que ainda é possível, porque a ação ainda não transitou em julgado, então é possível, por exemplo, que o STF, reconhecendo a legalidade do Fundo Rural, opte por fazer modulação de efeitos. Vamos explicar o que é modulação, doutor? Porque é importante que o produtor rural saiba o que é modulação. Vamos lá. Nesse último julgamento, agora de 2017, o STF considerou que o Fundo Rural é devido pelo produtor rural. Bom, isso encerrou a discussão, exauriu, terminou toda a manifestação do STF? Não. Ainda há embargos declaratórios, que é um recurso utilizado para esclarecer, para aclarar, para suprir omissões na decisão que o STF tomou. E é possível que o STF faça modulação de efeitos. O que significa isso numa linguagem para o produtor rural? Olha, vale da agora para frente a regra do dever de pagamento do Fundo Rural. O que aconteceu até o julgamento não será cobrado e não será devido pelo produtor rural. O STF tem decidido dessa maneira em matérias que trazem grande impacto econômico para as contas públicas, impactos negativos para as contas públicas. Então, o que se espera do STF é que ele, no outro polo, sendo isonômico, quando o impacto é na conta do produtor rural, que ele também age da mesma maneira e determine que essa regra do pagamento só valha de agora em diante. De agora em diante. Por isso podemos ter aí algumas mudanças ainda. Isso. Mas é aconselhável, segundo o Dr. Joaquim Ferraz, recolher a partir de agora, já que é o que se estabeleceu de março para cá. Exatamente. Bom, não é uma questão ainda resolvida, muito vai se falar de Fundo Rural
E o doutor Joaquim Ferraz estará conosco aqui acompanhando, né, com outros juristas que também participam sempre dos nossos programas, para esclarecer o produtor sobre o que fazer nesta situação do fundo rural. São 26 anos, mais de 26 anos de discussão desse assunto, não, doutor? Desde 1971 e ainda o assunto não está encerrado. Os tribunais nacionais continuarão a discutir até que o Congresso Nacional siga o script constitucional do Fundo Rural, até que ele aprove, discuta isso no Congresso Nacional amplamente, através dos instrumentos legislativos corretos, que é lei complementar. E por que o Congresso não faz isso? Nós, operadores do direito, sabemos que para aprovar uma lei complementar, o quórum deve ser qualificado. E é mais difícil para o governo conseguir essa majoritariedade do que numa lei ordinária, por exemplo. O script correto é Constituição, já está lá previsto. Mais de 2/3 já de deputados votando a favor. Lei complementar e uma lei infraconstitucional fazendo a regulamentação. Só assim teremos efetivamente um sossego nesse assunto. Bom, agradeço aqui a presença do doutor Joaquim Ferraz conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Como o jornalista Walter Pulga Júnior falou, muita coisa ainda vai ser discutida a respeito do Fundo Rural, e enfatizando que essa entrevista com o advogado tributarista ela foi gravada antes dessa decisão que saiu na tarde de hoje, e a aprovação, como eu já falei anteriormente, dessa suspensão por parte da CCJ, dessa suspensão do pagamento do Fundo Rural, ela é uma vitória parcial e ela ainda deve ir para a presidência do Senado. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do milho e da soja em Chicago e também aqui na B3. O Mercado do Campo está de volta ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com bom rendimento nos estados de Indiana e Nebraska, o milho operou em queda hoje em Chicago. Os dados foram divulgados durante a expedição de safra pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a expedição percorre as principais regiões produtoras lá nos Estados Unidos e indicaram que a safra de milho este ano ela é simplesmente a melhor dos últimos 3 anos, e nos 2 estados a indicação é de que seja maior de 10 toneladas por hectare o rendimento do milho. Isso, como eu já falei, mexeu com as cotações. O milho, o contrato de setembro, caiu 1,15% e foi negociado hoje lá em Chicago por $3,42 por bushel. Os contratos com vencimento para dezembro foram negociados a $3,55 por bushel, uma queda de 1,18%, e os contratos para março do ano que vem, também queda, foi de 1,14%, a queda neste contrato, foram negociados a $3,68 por bushel. E o milho aqui na B3 também veio em queda nos principais vencimentos, como a gente acompanha aqui no painel. O contrato com vencimento para setembro caiu 1,14% e foi negociado a R$ 27,65 a saca. Foram 230 negociações neste contrato por este valor, então, de R$ 27,65 a saca. Os contratos com vencimento para novembro também caíram 1,10%, negociados a R$ 28,78 a saca. Contratos para janeiro em queda de 0,69%, negociados a R$ 30,02 a saca. E os contratos para março do ano que vem foram negociados aqui na B3 no dia de hoje por R$ 31,47 a saca. Este sim teve uma valorização de 0,32%. E a soja, ela operou muito perto da estabilidade hoje em Chicago. O contrato de setembro, esse teve uma alta significativa, foi de 1,25%, não dá para dizer que foi... Não, desculpa, o contrato de setembro sim, perto da estabilidade. 0,13% de alta, negociado a $9,35 por bushel. Contrato para novembro também com uma leve alta de 0,05%, negociado lá em Chicago a $9,38 por bushel. E os contratos para janeiro tiveram uma alta de
de 0,10%, também uma leve alta, muito próximo da estabilidade, negociados a $9,46 por bushel. E aqui, na B3, foi bem parecida a movimentação, uma leve alta nos principais vencimentos, mas também muito próximos da estabilidade. Os contratos com vencimento para setembro subiram 0,15% e foram negociados por $20,61 a saca. Os contratos com vencimento para novembro subiram 0,05%, negociados a $20,67 a saca. Contratos para o mês de janeiro, $20,87 a saca, alta de 0,14% neste vencimento. E os contratos para o mês de março do ano que vem foram negociados aqui na B3 por $21,06 a saca, uma variação positiva de 0,14%. O que fez com que as cotações da soja fossem mantidas foi uma exportação dos Estados Unidos, relatada hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano, de 300 mil toneladas de soja para destinos não revelados. E segue até domingo no Parque Fernando Costa, em Uberaba, a Expo Genética 2017. O evento traz ao mercado uma série de novidades importantes em relação ao melhoramento genético. E o repórter Daniel de Paula, mais uma vez, está por lá. Tem mais informações para a gente e tem também um furo de reportagem. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo, Sara. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Mercado do Campo. Foi contratado nesta tarde, né, de quarta-feira, aqui em Uberaba, dentro do Parque Fernando Costa, mais um reforço para a bateria da Cemex, que é a nossa parceira e é a nossa manchete aqui desse boletim. Foi buscar, tá igual a Juventus lá na Itália e na Europa, buscando o que há de melhor para ver se ganha finalmente a Liga dos Campeões. E foi buscar na fonte Terra Brava, lá na Fazenda Dona Nenê, onde se toma e se produz um dos melhores cafés do planeta em todos os tempos. O Eduardo Campos está aqui, sorridente, porque tem evoluído a cada temporada com o seu Nelore Terra Brava e de olho no que há de melhor. A Cemex, estou aqui com o Antônio Carlos Chiamarelli, que foi lá e falou assim: eu quero esse menino. E é um menino mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando você vê um grande astro surgindo, sabe quem que vai precisar disso. E o que esses caras fazem lá dentro da fazenda é qualquer coisa. Fala assim: nossa senhora, eu vou ficar aqui mais uns 15 dias para ver o que tem de bom. Edu, conta um pouquinho sobre o Ourado do Izê, que é uma história muito bacana. Tem o Izê no sobrenome, mas está desde engatinhando lá com você em Patos de Minas. Queria que você falasse sobre isso. E primeiro, parabéns, né, por mais um reconhecimento aí do mercado importante de uma multinacional que vai buscar essa genética toda lá na Dona Nenê. Edu, boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente tivemos uma felicidade muito grande. Nós somos usuário há muitos anos da genética do Instituto de Zootecnia do Sertãozinho, que é nada mais nada menos que uma instituição de pesquisa do governo do estado de São Paulo e pesquisa sobre animais de corte, no caso da raça Nelore, e são focados em ganho de peso, qualidade de carcaça e eficiência alimentar. Então, todo ano eles fazem um leilão de fêmeas. E como bom usuário e apaixonado e estudioso do gado do Izê, que é um trabalho científico muito sério, de muitos anos, eu há 2, 3 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ir no leilão e comprar uma doadora que se chamava Gulirca do Izê, a qual inclusive já havia colocado um filho em Central, que seria o Macegal do Izê. Hoje um filho dela de destaque a nível nacional. Uma doadora excelente. E essa vaca, para nossa felicidade, quando a compramos no leilão, ela veio com um bezerro de 30 dias ao pé. Então, ele nasceu praticamente, já foi no berço lá para Terra Brava. Sim, ele nasceu no Izê, mas carregou o nome do Izê, mas foi criado e recriado no sistema da Terra Brava. Então ele incorporou ao nosso grupo contemporâneo, aonde ele foi... Isso aí, né, Eduardo? Olha lá. Exatamente, uma carcaça de encher os olhos, né? E não só carcaça, a gente tem números aí dentro que convenceram o Chiamarelli e a equipe da Cemex para buscar esse reforço lá para poder distribuir para o Brasil, que tem acesso agora a essa genética de um cara muito jovem. Sim,
Além dele ser muito bem avaliado nos 3 programas que participamos, da BCZ, o PMGZ, da NCP, o Embrapa Gener Plus, ele foi destaque absoluto na avaliação intra-rebanho que o professor José Aurélio Bergman faz para a gente. E ele também foi destaque absoluto na ultrassonografia de carcaça. Esse touro, ele possui uma característica que o diferencia bastante dos demais, na minha opinião. Ele é um touro do IZ muito equilibrado, extremamente equilibrado. Quando a gente olha a parte de estrutura óssea, aprumos, casco, parte locomotora, ele é perfeito. Na parte reprodutiva, umbigo, prepúcio, testículos, ele dá aula de aparelho reprodutivo. E é um animal que, ao mesmo tempo, tem uma pelagem muito firme. É diferente, chama atenção. É difícil a gente encontrar um animal com essa pelagem e muito manso. Esse touro, ele tem um diferencial que ele é extremamente manso. E, para nossa sorte, quando viemos e fizemos o andrológico dele, ele produziu sêmen e congelou jovem com sêmen de extrema qualidade. Quer dizer, esse sêmen de um garoto já está disponível porque vocês foram buscar. É como se você falasse assim, pô, o cara já foi artilheiro na seleção brasileira, é o melhor do mundo na FIFA, é o melhor da UEFA, é o melhor... Vou buscar, porque está novo ainda tem muito para oferecer. Rapidamente, como é que foi essa história de aproximação e o que vocês têm ainda, o que o Ourado IZ, que está esse portento aí na tela, tem para fornecer ainda para a pecuária do Brasil? Ô, Chamarelli, boa tarde. É como eu falei ontem, né, Daniel? A gente vai pensar os reservas e das fazendas que tem trabalho sério de seleção. Então a gente está sempre atrás de animais melhoradores e com consistência. Então a gente uniu o IZ e uniu a Terra Brava, que faz um trabalho excepcional. Cada vez mais manchete, não só na Expogenética, mas no Nelore do Brasil, enfim. E o Eduardo vai estar com a gente mais um tempo, porque ele amanhã, inclusive, é vendedor nesse leilão que nós estamos abrigados aqui dentro da casa Top 100, né, do nosso Cadu Novaes. É um dos convidados importantes do leilão do Cadu Novaes. Vai vender fêmea. O leilão vende fêmeas, vende 8 touros de central e de repasse aqui do Cadu Novaes, mas vai vender fêmeas e esse cara aqui vai estar lá junto. A genética que esse povo está desenvolvendo em Patos de Minas, eu sou testemunho, já estive lá 3 vezes na fazenda, desfrutando daquele ambiente e absorvendo conhecimento que agora passa uma parte chamada Ourado do IZ, que o nome já diz tudo, né? Vem do ouro esse rapaz, e você tem agora à disposição na bateria da Cemex. Obrigado, Edu. Obrigado, Antônio. Carlos. Obrigado. Sara, pode encerrar seu Mercado do Campo. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais notícias, mais informações, como essa grande notícia que nós acabamos de dar aqui em primeira mão para o Brasil inteiro, a contratação pela Cemex de um craque da Terra Brava, o Ourado do IZ. Sara. Daniel, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E como você falou, daqui a pouco tem mais notícias sobre a Expogenética e também do mercado pecuário no programa Pecuária BR com o Jorge Zaidan e a Renata Ferreira. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto às 5h35 da tarde. Até lá!